A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de quarta-feira, 1º de junho de 2022, tem como título: Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. O texto bíblico encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Queridos, ao dizer ali, não se pode servir a dois senhores, né? Jesus se concentra especificamente na questão aí das posses, né? Ele personifica aí as possessões na figura de um senhor que também exige fidelidade aos seus servos. A palavra mamon, usada originalmente no texto, transmite aí o significado de riquezas. Então, obviamente, quando Jesus diz não se pode servir a Deus e a mamon, isso quer dizer que as riquezas e as possessões podem ser aí um senhor que escraviza os seus servos. As pessoas que servem a mamon são aquelas que amam as riquezas. E não é possível amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. O problema aqui não está em possuir riquezas, mas em ser possuído por elas. Aqueles que possuem riquezas, mas servem a Deus como o Senhor acima de tudo, colocam todos os seus bens e todos os seus esforços ao serviço do Senhor, ao dispor aí do seu reino. Mas aqueles que são possuídos pelas riquezas, seus olhos são tão maus que eles são capazes de querer se aproximar de Deus somente com a esperança de aumentar ainda mais a quantidade do seu mamon. Neste ponto, o apóstolo Paulo, queridos, é um verdadeiro exemplo a ser seguido. Transformado pela luz do Evangelho de Cristo, né? Ele fixou seus olhos inteiramente na glória de Deus. Ele dedicou a sua vida totalmente à obra do seu verdadeiro Senhor, a ponto de considerar como perda tudo que já havia possuído em sua vida terrena. Portanto, não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon. Aquele que serve a Deus se dedica completamente a Deus. O servo de Deus é inteiramente devotado ao Senhor que o libertou da escravidão do pecado, que o tirou do domínio de qualquer coisa que outrora atraía o seu coração. Aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor podem aí descansar plenamente em sua provisão. Eles não andam desesperados acerca do que há de vir. Então, queridos, se lembre, não se pode servir a dois senhores. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.